E olha só, geralmente às segundas-feiras a gente tem a presença do Dr. Guilherme Colim falando sobre temas variados, importantíssimos do direito. Nessa segunda, o Dr. Guilherme não veio, recebemos milhares de e-mails, cartas, entupiu aqui os e-mails da RDC TV querendo saber da presença do Dr. Guilherme. E agora ele está aqui, ia vir na outra segunda-feira atendendo a milhares de pedidos. Está aqui o Dr. Guilherme Colim, seja muito bem-vindo, Dr. Guilherme. Oi, Cláudio, tudo bom? Muito obrigado pelo convite, pela generosidade das palavras. Principalmente a audiência feminina, viu? É mesmo? É verdade, mandando muito, querendo saber onde é que estava o Dr. Guilherme Colim. Está aqui então o Dr. Guilherme, hoje para falar inclusive no assunto que, olha, gera muita dúvida, né? Que é o contrato de união estável sem registro que não tem efeito perante terceiros. O Dr. Guilherme vai explicar isso para a gente agora, porque recentemente uma decisão do STJ decidiu que o contrato de união estável, prevendo algum regime de bens, que não seja o da comunhão parcial de bens, somente produzirá efeitos perante terceiros quando levados a registro. Doutor Guilherme, em primeiro lugar, o senhor poderia aí falar sobre os regimes de bens, né, para o pessoal começar entendendo? Claro. Bom, existem mais, mas os três principais regimes de bens, nem sei se são os três, eu diria até que poderiam ser os dois. O regime da comunhão universal de bens, eventualmente alguém contrata o regime da comunhão universal de bens. No regime da comunhão universal de bens, todos os bens do casal, do fulano e da beltrana, ou união homoafetiva, dos membros daquela relação, se pertencem a ambos. Eles são sócios em tudo, inclusive aquilo que eles tinham antes da união e aquilo que receberam por herança ou por doação. Comunhão universal de bens já é raro, mas ainda acontece. O regime da comunhão parcial de bens é o regime padrão. Quem não faz contrato de regime de bens, quem não contrata um regime de bens, quem pura e simplesmente está vivendo junto, tem uma relação regida pela comunhão parcial de bens. Será do casal tudo o que for adquirido após o início da união e que tenha sido adquirido a título oneroso, tradução, que tenha sido adquirido com pagamento, permuta, em contrapartida de alguma coisa. Herança e doação é chamado aquisição a título gratuito. Então, você vive com uma outra pessoa e você recebeu uma herança. Esse bem não é do casal, é seu, na comunhão parcial de bens. Você vive com uma pessoa e recebeu uma doação, aquele bem é seu. Você vive em uma união estável e tem um imóvel pré-existente, aquele imóvel é seu. Aquilo que for adquirido do início da união para frente é de ambos. Existe o regime da separação de bens, o regime contratual da separação de bens. O regime da separação de bens, como o próprio nome diz, o que é de um, o que é do outro é do outro. Você contratou a separação de bens, você recebeu uma indenização, você recebeu um salário alto, você tem imóveis alugados, você trabalhou, fez muitas horas extras e juntou um dinheiro. Comprou alguma coisa, aquela coisa é sua apenas. Esses são os três. Bom, existe o regime da separação obrigatória de bens, que é para quem tem mais de 70, quando um membro da relação tem mais de 70 anos de idade, quando um membro da relação tem menos de 18 anos de idade, quando um membro da relação ainda tem uma pendência de uma partilha de bens de uma relação anterior. No regime da separação obrigatória de bens, é parecido com o regime da separação de bens contratual, mas existem algumas diferenças que, se eu for adentrar aqui, talvez eu me prolongue demais, Cláudio. Mas os regimes de bens principais são esses. Muito bem, mas aí tem uma preocupação, doutor Guilherme. Por exemplo, se eu tiver uma união estável aí, com uma separação de bens, minha companheira contraiu uma dívida, eu posso perder aí os meus bens pela dívida dela? Se tu contratar... essa é a decisão do STJ. Fiquei preocupado agora. Essa é a decisão do STJ. Se você tem uma união estável, vamos imaginar pelo regime da comunhão parcial de bens. Você vive com alguém, você mora com esse alguém, ou hoje em dia nem precisa morar, infelizmente, nós temos uma insegurança jurídica muito grande, mas você tem uma união estável com alguém, você tem uma relação que é caracterizada como união estável e não tem contrato. O regime legal é o da comunhão parcial de bens. Aí aquele alguém atropela
uma outra pessoa na rua e precisa indenizar, atropela um jogador de futebol e incapacita esse jogador de futebol para o desempenho da sua atividade. Quanto é que custa uma indenização dessas, Cláudio? Quanto é que custa? Uma fortuna. Aí o seu companheiro ou sua companheira é condenado a pagar uma indenização milionária para alguém. E você, que vive uma união estável pelo regime da comunhão parcial de bens, tem imóveis no seu nome, tem dinheiro numa conta bancária em seu nome, tem ações, tem automóveis, tem qualquer coisa no seu nome. Como o regime é da comunhão parcial de bens, o credor do seu companheiro ou sua companheira poderá penhorar os bens dele ou dela. Só que como você está no regime da comunhão parcial de bens, os bens que estiverem no seu nome e que forem adquiridos após o início da união, pertencem ao casal e poderão ser penhorados. Aí você vai lá e faz, então, respondendo a tua pergunta, Cláudio. Isso, né? Um contrato em cartório, um contrato de pública. Um contrato de separação de bens. Contrato de união estável com separação de bens. E aí, o que acontece? Essa é a decisão do STJ. Se você fizer esse contrato prevendo a separação de bens por um instrumento particular, o que é uma opção legal, você, então, tem uma união estável com separação total de bens por um contrato particular. Em caso de partilha, aquele contrato protegerá o seu patrimônio do seu companheiro ou da sua companheira. Então, você tem um contrato particular de separação de bens e aí você ganha bem e gerenciou bem o seu dinheiro, você comprou imóveis, automóveis e deixou dinheiro no banco. Você se separa e a sua companheira ou seu companheiro pede a metade do que foi adquirido. Não vai levar. Mas o credor da sua companheira ou companheiro poderá levar. Este é o problema. E aí, esta decisão do STJ diz o seguinte, que para que você tenha proteção patrimonial numa união estável com separação de bens, não basta ter um contrato, tem que ser um contrato que seja levado a registro público e é barato. Custa, aqui no Rio Grande do Sul, custa R$100 e poucos. Você vai em qualquer tabelionato, faz o seu contrato para o instrumento público e ele será público. Claro, se aquela sua vizinha fofoqueira, se aquele seu parente, se os seus filhos do casamento anterior quiserem ter acesso, é um documento público, mas estará lá. E aí, se você contrair uma dívida, ou se o seu companheiro ou companheira contrair uma dívida, aí sim, e tão somente nesta situação, aquele contrato terá efeito perante os credores. E aí, se o casal tem um patrimônio de R$1 milhão no nome de um membro do casal, e o outro membro daquela relação contraiu uma dívida, os credores do cônjuge devedor não conseguirão pegar, os credores não conseguirão pegar os bens do cônjuge que não é devedor, mas se o contrato for por um instrumento público. Bom, isso protegeria aí, então, totalmente os credores de eventuais fraudes, por exemplo? Os credores. Credores. Sabe que a malandragem é infinita, né, Cláudio? A imaginação é grande. A malandragem é infinita. O que o credor... qual é o problema do credor? Onde é que está a fraude? Onde é que está a malandragem? Onde é que está a desonestidade aqui, Cláudio? Um casal tem um projeto de vida que pode ser previamente desenhado ou ele pode ir se desenhando ao longo do tempo, em que os bens ficam com um membro e as dívidas com o outro. Aí vamos lá. Eu agora inicio uma união estável com uma outra pessoa. E nós fazemos o seguinte, vamos imaginar, eu saio contraindo dívidas e pegando o dinheiro que eu obtive e colocando no nome da minha companheira. Aí os meus credores não terão o que penhorar de mim, porque não conseguirão nada. E aí eu terei... aí ela terá a proteção do contrato de união estável com separação de bens feito por registro público. O credor pode, caso demonstre isso, e é uma prova difícil, mas ele pode tentar demonstrar,
que, embora nós tenhamos contratado a separação total de bens por instrumento público, existe uma mistura patrimonial entre nós. Quando o casal, independente do regime de bens, mistura patrimônio, eu contraio uma dívida, coloco o nome da minha companheira, por exemplo, que é o que eu estou utilizando como exemplo. O meu credor não pode ser prejudicado. E outra coisa, onde é que está um problema ali? E aí eu estou naquele grupo de 1% dos operadores do direito, 1%, que é contra o reconhecimento da união estável nos moldes como ela funciona hoje. Porque a maioria dos meus colegas advogados acham lindo o que nós temos e eu estou naquele 1% que não acha. Qual é o meu problema? Qual é a minha crítica? A insegurança jurídica perante terceiros. No registro, no casamento, quando eu me caso, eu faço uma certidão de casamento que é averbada junto à minha certidão de nascimento. Eu não consigo me casar várias vezes sem desfazer o casamento anterior. Então, eu me caso hoje, para me casar de novo, eu preciso desfazer o casamento anterior. E fica sendo registrado lá. E fica sendo registrado lá. E aí a sociedade tem acesso ao meu regime de bens e ao meu estado civil, independente do que eu disser ou deixar de dizer. Sim. Agora, só em Porto Alegre deve ter acho que uns 10 tabelionatos. Se eu for num tabelionato, vamos imaginar que eu seja uma pessoa de mau caráter. De má fé. De má fé. Eu tenho a minha companheira. Eu faço um contrato de união estável num determinado tabelionato, prevendo o regime da separação total de bens. Aí depois, no dia seguinte, porque o contrato posterior revoga o anterior, no dia seguinte, eu saio aqui de Porto Alegre, eu vou em Porto Alegre mesmo, vou num outro tabelionato, mas quem sabe eu posso ser, eu vou para Santa Catarina, Cláudio, e faço um contrato de união estável prevendo o regime da comunhão parcial de bens, lá em Santa Catarina, depois, e saio contraindo dívidas. Aí, quando algum credor meu quiser penhorar algum bem meu, não encontrará nada, porque os meus bens estarão em nome da minha companheira, e o meu credor, embora o documento seja levado a público, não existe um banco de dados unificado. E aí eu pego e digo, não tenho nada e está aqui meu contrato de separação total de bens. E caso eu brigue com a minha companheira, aí eu não pego esse contrato aqui, eu pego o outro, dizendo, olha, aquele contrato que eu tinha lá com separação total de bens foi revogado por este outro. Isso é um crime de estelionato, falsidade ideológica e estelionato. As pessoas praticam isso? Sim, infelizmente praticam. Por isso, aos meus olhos, o nosso país estaria melhor se não reconhecesse a mistura patrimonial como regra. Sim. Como regra, se não houvesse essa mistura patrimonial. E aí eu estava debatendo, num outro programa, esses tempos, sobre o reconhecimento da união estável homoafetiva. E o grupo dos homossexuais, aos meus olhos, eram felizes e não sabiam. Porque eles tinham uma segurança jurídica ali, eles tinham uma segurança jurídica que eles poderiam contratar de diversas formas, e agora eles estão dentro da vala comum. E agora, se você tiver uma relação que venha a ser considerada união estável homoafetiva, por exemplo, você corre o risco de ser surpreendido pelos efeitos daquela união estável. Seja pelo seu companheiro, pelo seu suposto companheiro, seja pelos credores dele. Cláudio? É um exemplo... Eu ganhei... Claro, né? Eu, Guilherme Colim, advogado, ganhei, na condição de advogado, não na condição de parte, uma ação declaratória de união estável alheia. Olha só. Como é que é isso? Explica melhor pra gente. Ação declaratória de união estável alheia. Eu era advogado de uma mulher que era credora de um homem. Bom, não é o caso do gênero. Eu era credor. Sim, mas, enfim, de um homem. Eu era credor de um homem que se apresentava como solteiro. E ele dizia para todo mundo que era solteiro. E aí ele vivia no mesmo endereço de uma mulher,
mas poderia ser de um homem também. Sim, um exemplo. Ele tinha vários indicadores que eu consegui demonstrar que eram compatíveis com a de uma união estável. E os bens, como ele sabia que estava devendo, ele colocava em nome dela. E aí eu penhorei os bens dele que estavam em nome dela, Cláudio. Opa! E aí a mulher, aquela mulher que recebia os bens do casal em seu nome, e talvez bens do esforço dela também, dava pulos de raiva, ela espumava de raiva, porque eu entrei advogado do credor, entrei na conta bancária, não diretamente, evidente, por via judicial, dela, penhorei veículos em nome dela, por uma dívida dele. Se ela tivesse feito um contrato de união estável com separação total de bens, que com esta decisão do STJ eu ia perguntar, exige que seja por um instrumento público, aqueles bens que fossem dela estariam protegidos. Ah, mas ela não poderia fazer o golpezinho que tu disse 2 minutos atrás, 3 minutos atrás, de fazer 2 contratos, um assim, outro assado? Sim, ela poderia, e aí ela estaria cometendo um crime, e se eu... Porque, sabe, se eu não fosse ser humano, seria cachorro, né? E seria cachorro farejador, né? Eu iria ficar, o nariz iria sair farejando o rastro até encontrar. E se eu, advogado do credor, comprovasse a fraude, eu pediria abertura de processo penal contra ambos. Muito bem. Eu falando assim, eu estou brabo, né, Cláudio? Eu não estou brabo, estou sendo enfático. Não está brabo, é que está sendo enfático, exatamente. Está sendo enfático, né? Não é brabeza, é o jeito do doutor Guilherme. Então, doutor Guilherme Colim, eu vou perguntar então, né, eu sei que conselho, né, se fosse bom não se dava, se vendia. A gente vende, né? A gente vende, né? Mas, enfim, qual seria, então, o pessoal está começando uma relação agora, independente de ser homossexual, heterossexual, uma relação, está começando uma relação. Qual seria a dica? Eu recomendo, primeiro, o contrato de namoro, porque a fronteira entre o namoro e a união estável... também é tênue. É uma fronteira muito tênue e tem muito material na internet, nas plataformas de internet, com advogados dando dicas de como dar o golpe. Dar o golpe no outro. Sim. Tem advogados, eu te mandei... Que me mandou. De uma advogada... É verdade, de Paraná. Me mandou, tem sim. Dizendo, né... respondendo perguntas, e a pergunta era, qual é o regime de bens que você recomenda? E ela respondendo, depende. Se ele tiver mais dinheiro que você, recomendo o da comunhão parcial de bens. Se ele tiver menos dinheiro que você, eu recomendo o da separação total de bens. E aí tem uma... Existe o dinheiro, existe a riqueza que a pessoa juntou, o dinheiro que a pessoa tem, existe a capacidade de fazer dinheiro, que são coisas diferentes. Ah, é verdade. A Anitta, cantora Anitta, lá no início de carreira, talvez não tivesse um patrimônio muito grande, mas ela já tinha uma capacidade de fazer dinheiro muito grande. Exemplo. Aí eu vou lá, digamos que eu tivesse, né, condições de... O doutor Guilherme, quando era estagiário, né, ninguém... Eu estagiário, que matava cachorro a grito, digamos que eu conseguisse uma união estável com a Anitta. Eu seria sócio dela nos shows dela. Baita negócio. Eu recomendo contrato de namoro porque muitas vezes, e tem, eu estava falando do material nas plataformas, tem advogados dando dica nas plataformas de como criar elementos para demonstrar uma união estável que não há. Na minha casa, pessoal, comida por aplicativo, só quem pede sou eu, independente do gênero. Fica a dica. Não tem essa, vou na tua casa, peraí que eu vou pedir porque aqui... Porque é uma prova, né? Porque é o meio de prova. Vem aqui que eu vou pedir aqui uma comida para nós aqui pelo... Não vai. Não vai. Na minha casa não vai. Compras pela internet, dá um endereço, né? Compras pela internet. Eu não tenho portaria no meu prédio. Isso. Posso botar lá? Posso mandar entregar na tua casa? Não pode. Não pode. Porque na minha casa não pode nada. Na minha casa não pode nada. A comida sou eu que pago na minha casa, teleentrega de qualquer coisa só para mim, porque tudo isso são mecanismos que muitos colegas, não sei se eu posso chamar como colega, né, dão a dica para que as pessoas comecem a fazer isso. Tu vai lá na casa do boy, vai lá na casa da moça lá, que tem mais grana que tu, pede comida no teu aplicativo para aquele endereço, pede para entregar coisas lá, fotografa quando for viajar,
sempre procura documentar, coisa e tal. Começa a dar o endereço do outro nos locais. Começa a dar endereço, coisa e tal. E aí, quando o cara vê, tem uma namorada ou um namorado, aquela relação se transforma em união estável. E tudo mais. E tudo mais. E aí tem que se preocupar com o namorado ou a namorada, ou com o credor do namorado, ou com o credor da namorada. Que o cara casa junto. O cara casa junto. Fique você sabendo. Se a sua namorada ou se o seu namorado estiver devendo dinheiro para um cliente meu, eu vou me esforçar muito para provar que a sua namorada ou seu namorado mantém uma união estável com você para tentar pegar os seus bens. E um contratinho de namoro, e no contrato de namoro prevendo que em caso de união estável será o da separação total de bens, feito com registro público, de preferência com a assinatura de 2 testemunhas e tudo mais, talvez seja útil quando eu bater na sua porta para penhorar os seus bens por conta de uma dívida da sua namorada ou do seu namorado. Não, é muito interessante porque num primeiro momento, doutor Guilherme Colim, o pessoal pensa assim, mas eu estou me relacionando ali, o doutor Guilherme já passou por isso, eu vou propor um contrato de namoro. Parece uma coisa indelicada, né? E esse contrato, como é que exatamente é feito? É feito num cartório daí? Eu recomendo que se faça. Primeiro, eu sou romântico, eu sou romântico incorrigível. Sim, olha. Eu sou um romântico incorrigível. Impressionante. É ele e o Fábio Júnior. Eu acredito no amor puro e verdadeiro. E por eu acreditar no amor puro e verdadeiro, eu defendo que não haja mistura patrimonial. É o contrário, né? Justamente por ter eu acreditar no amor puro e verdadeiro, eu não quero misturar eu não dinheiro. quero mistura patrimonial. Aí a minha dica é contrato por instrumento público, prevendo tudo que o casal faz, viaja junto, aniversário junto, Natal junto, e ainda assim não é união estável. E se for, será o da separação total de bens. A minha sugestão é essa, para que você tenha um pouquinho de segurança jurídica. Muito bem. Doutor Guilherme, para quem está com dúvidas, por favor, os seus contatos. Dúvidas, canal Saiba Direito no YouTube, já estou com 16 mil e poucos. Eu vi esse canal, começar a estar ali na sua tela ali, ó. Canal Saiba Direito no YouTube, colim.guilherme, meu Instagram pessoal, CRJ Advogados no Instagram e Facebook, e 51 32 28 12 19, telefone do meu escritório, 51 99985 7991, meu WhatsApp e meu telefone celular pessoal. Muito bem. Doutor Guilherme, infelizmente o pessoal está mandando aqui, né? As suas fãs aqui mandando, agradecendo a sua volta. Eu não posso ler tudo porque a gente não tem tempo, mas eu agradeço a sua presença aqui, doutor Guilherme. Obrigado. Né? Essa simpatia, além de tudo, muito inteligente também. Então, procure estar na sua tela ali, @colim.guilherme, e o canal Saiba Direito no YouTube. É importante os vídeos do doutor Guilherme você assistir até o final e não pular as propagandas. O doutor Guilherme continuar aí desenvolvendo mais esse trabalho muito bacana no YouTube, aí desmistificando certos assuntos, né, doutor Guilherme? Isso aí. Muito obrigado, tá bom? Eu que agradeço. Um grande abraço. Um grande abraço.